Viva, sejam muito bem-vindos. Professor, autor, investigador, um homem de cultura e um observador atento da realidade de Macau. Foi presidente do ICM, Instituto Cultural de Macau, e conselheiro cultural das embaixadas de Portugal, em Pequim e em Bangkok. É um conhecedor profundo da história da presença portuguesa no Oriente e das ligações entre Portugal e vários países e regiões da Ásia, com um natural enfoque em Macau, onde se radicou há 3 décadas e meia. Escreveu uma obra que marcou uma época para a comunidade portuguesa do território, na reta final da administração portuguesa Macau, 1999, o desafio da transição. O convidado de hoje do TDM Entrevista é Jorge Morbey. Muito obrigado por estar connosco. Celebram-se nesta altura 20 anos da transferência de administração de Macau. Tivemos ainda recentemente, a propósito desta data redonda, a visita do Presidente da República a Macau. Anunciou a criação de um novo polo da escola portuguesa e disse que é bom conciliar em Macau a sabedoria milenar chinesa com alguma agitação portuguesa. Como é que viu estas declarações do Presidente da República e que balanço é que faz esta visita? Acho interessantes, mas quer dizer, foi uma visita demasiado relâmpago do meu ponto de vista, mas enfim, as coisas são como são. A agenda das pessoas, especialmente a nível da chefia do Estado, não é propriamente aquilo que a gente mais gosta, mas penso que, pronto, eu não sou muito dado ao sempre em festa e às romarias. E o clima destas visitas acaba por ser sempre um bocado isso. Gosto das coisas mais serenas, mais refletidas, mais meditadas. Pronto, e independentemente disso, devo, enfim, confessar que o Sr. Presidente da República atual não é santo de minha devoção, portanto não tenho assim grande... É um homem muito inteligente, conheço relativamente bem, estive muito ligado, não a ele, mas ao pai. Fui secretário do pai, quando o pai foi ministro no governo do Marcelo Caetano. E, portanto, pronto, mas acho que é tudo. Mas ainda assim, em relação aos recados que deixou, como é que viu estas declarações? Eu penso que enfim, que nós não podemos pensar em meia dúzia de horas e no meio de multidões e enfim, de uma agenda um tanto sobrecarregada, porque estas questões necessitam de mais reflexão. Quer dizer, eu acho que os 20 anos da transição são positivos, mas eu julgo que agora, na perspectiva, por exemplo, de uma coisa que havemos de falar sobre a Grande Baía, eu julgo que Macau não tem as melhores condições para entrar numa coisa destas, porque são 4 cidades principais e Macau entra muito diminuída em termos de quê? Em termos daquilo que, quando estudamos economia política, aprende-se que os fatores de produção são a terra, o capital e o trabalho. Ora bem, Macau tem uma exiguidade territorial altamente comprometedora de qualquer desenvolvimento. Se não se importa, nós já vamos falar então da questão da Grande Baía, ainda em relação à visita do Marcelo Rebelo de Sousa aqui a Macau. Uma das coisas que disse foi que Macau nunca foi uma colónia portuguesa. Como é que viu estas declarações? Bom, até certo ponto ele tem razão, porque de facto Macau nunca foi colónia portuguesa até 1844, por aí. Macau era, por via em consequência da Guerra do Ópio, porque os portugueses sempre contaram com o apoio da China, do vice-rei de Cantão e tal. Mas com a Guerra do Ópio, Macau ficou um pouco mais exposta à cobiça das potências ocidentais, como sejam a Inglaterra e a França. E o que acontece é que, na época, ou se tinham colónias ou não havia respeito pelos territórios onde os portugueses se encontravam. E portanto, é num decreto da Rainha Dona Maria II, de 1844, salvo erro, que Macau é integrado no sistema colonial português. Isto é a solução de recurso que o Portugal tem
para manter a ligação de Macau, a ligação com Macau, é introduzi-lo no sistema colonial português. Porque até então Macau não fazia parte, porque, enfim, a defesa de Macau, os portugueses em Macau contavam com a boa relação que tinham com as autoridades chinesas e com a eventual proteção das autoridades. Mas depois da Guerra do Ópio, isto desabou. A proteção chinesa, de certa maneira, desabou. Os ingleses ocupam Hong Kong e Portugal não teve outro remédio senão introduzir Macau no sistema colonial português, nomeando o primeiro governador com o estatuto equiparado ao governador de Santo Tomé e Príncipe. Isto é textual no decreto da Rainha Dona Maria II. Era uma colónia que existia aqui aos olhos de Pequim? Eu penso que... Bom, vamos lá ver. A historiografia de Macau, do ponto de vista português e do ponto de vista chinês, é uma espécie de um Sporting Benfica. Isto é, aquele penalti não é penalti se o do Sporting achar que é. Bom, e portanto a historiografia chinesa enfim, trata muito mal a presença dos portugueses em Macau. Eu devo-lhe dizer que quando cheguei a Macau, uma das coisas que fiz discretamente foi mandar ver os livros de história das escolas chinesas. Eu não sei chinês, não conseguia ler, de maneira que pedi a quem me ajudou que em cada parágrafo onde aparecesse o nome Portugal, me fizessem um breve resumo. Bom, e fiquei aterrado com o que se ensinava aos alunos das escolas chinesas em Macau sobre os portugueses em Macau. Que era pior que cuspir na sopa. O que é que diziam em concreto? Bom, eu tenho essa coleção de livros e as respectivas traduções, mas não me vou referir a isso. Vou-lhe contar um outro episódio que era quando eu estava no PIB, que está no Instituto Cultural de Macau. Eu tenho a notícia de que um catedrático da Universidade de Cantão, historiador, estava a preparar o dossiê de história que iria servir para as reuniões entre Portugal e a China sobre o futuro de Macau, que desembocaram na declaração conjunta. E aí, eu, na altura, o Instituto Cultural tinha muito boas relações com a NAMCOM, e a NAMCOM era uma espécie de representação oficiosa da China aqui em Macau. E então eu pedi à NAMCOM que me conseguisse uma visita minha ao senhor catedrático Dai Xixuan, salvo erro o nome dele, porque eu gostava de o visitar e de ter o livro dele. Assim foi. Lá fui, a Cantão, fui muito bem recebido na Universidade de Cantão, mas o senhor professor Dai Xixuan não pôde aparecer porque estava doente, ou coisa que mandou-me um assistente. Bom, trouxe o livro e consegui que me oferecessem o livro que trouxe e que mandei traduzir. Porque pensava eu, se aquilo era de facto, ia ser o dossiê de história da parte chinesa nas negociações para a declaração conjunta, então o governo português devia saber o que continha. Bom, e isso foi traduzido, e depois, por indicação do governador da altura, que era o professor Pinto Machado, eu fui a Portugal de férias, e ele recomendou-me que entregasse lá ao assessor diplomático do Presidente da República a tradução do livro. Entreguei, nunca mais soube nada do que se passou em relação a isso, mas o que lhe posso dizer é, digamos, o clima que se respira ao ler aquelas páginas. É que o senhor nunca tratava os portugueses singelamente por portugueses. Refere-se sempre piratas colonialistas portugueses. É sempre este trio de palavras que ele usa para se referir aos portugueses. Bom, portanto, não vale a pena entrarmos em mais pormenores, mas, digamos, o clima com que se ensinava na altura, e penso que se continua a ensinar agora, a história de Macau aos estudantes das escolas chinesas, é um bocado este. É de, enfim, ligar os portugueses à imagem de piratas colonialistas.
portugueses. Do outro lado, do lado de Portugal, em relação à história de Macau, e, por exemplo, aqui nas escolas de Macau, como é que olha para aquilo que se ensina sobre a história de Macau no território? Olha, eu tenho ideia, da minha experiência de aulas na Universidade de Ciência e Tecnologia, tenho ideia de que se ensina muito pouco. Porque, normalmente, eu, enfim, dou-lhes uma... Não lhes ensino só a história de Macau. O curso é Macau em inglês, Macau Heritage and Culture, portanto, Património e Cultura de Macau, e portanto, eu tenho 5 unidades letivas com apoio em PowerPoints e tal, que e, normalmente, no fim do ano, faço um balanço, até para me autocorrigir, por sugestão dos alunos, e eles referem-me sempre que ouvem dizer ali coisas na universidade que nunca tinham ouvido falar. É claro que a maior parte deles são da China, são do continente. Mas há alunos que frequentaram o secundário em Macau e não têm a noção enfim, de coisas que, mesmo sobre a China, que eu lhes explico, a questão, enfim, as questões da miscigenação, portanto, as questões da multicultura, da etnicidade, etc. E eles não fazem referência. E porquê? Porque, no fundo, Macau tem 4 sistemas educativos diferentes. Isto é, tem o sistema seguido, por exemplo, pelas escolas católicas, que é o mesmo de Hong Kong. Tem o sistema seguido na República Popular da China. Tem o sistema, penso que cada vez mais residual, do ensino em Taiwan. E tem o nosso sistema nuclear do ensino em português. Ora bom, de onde é que vêm estes livros? Estes livros não são produzidos em Macau. Macau não produz livro escolar, praticamente. Então estes livros vêm das origens, vêm de Hong Kong, vêm de Taiwan, vêm da China e vêm de Portugal. Bom, e nos livros escolares dessas 4 origens, Macau não é uma figura central, nem é preocupação central. Resultado, não se fala de Macau e os manuais das escolas chinesas de Macau têm a visão de Macau que têm os alunos de Hong Kong, ou de Taiwan, ou da China. Isto é, que é uma pequena percentagem do que devia ser. E em relação, por exemplo, à escola portuguesa, qual é que é a percepção que tem em relação a esta A escola portuguesa, penso que eu não conheço os materiais, pelo menos os mais recentes, não conheço os materiais, mas penso que tem havido um esforço de fazer uma... Porque nesta matéria, eu devo-lhe acrescentar mais uma coisa que eu me empenhei muito. Isto é, quando eu vi que a historiografia portuguesa e a chinesa sobre Macau eram tão distantes uma da outra, o que é que eu pensei fazer? Constituí uma equipa de trabalho sobre fontes comparadas da história de Macau. Qual era o projeto? Qual era? Era uma equipa de investigadores portugueses ir, com base numa cronologia provisória que poderia ser alterada no decurso da investigação, uma cronologia portuguesa que os investigadores iam retirar das nossas fontes, das fontes portuguesas e ocidentais, aquilo que era importante nessa cronologia, ou que era para acrescentar, e os investigadores chineses faziam o mesmo em relação... E a ideia era criarmos pontos de entendimento entre a historiografia dos dois países, as duas origens. Deu muito trabalho, levou muito tempo. Consegui ter o apoio, inclusive, da Academia das Ciências Sociais da China, mas, entretanto, precipitou-se a minha saída do Instituto Cultural de Macau e mal eu saí, esse gabinete de pesquisa de fontes foi extinto. Falávamos há pouco da escola portuguesa. Como é que olha para a aplicação da lei do hino na escola portuguesa de Macau? Causa-lhe alguma impressão? Nenhuma. Não me causa impressão nenhuma. Eu devo dizer que quando cheguei... O primeiro Natal que passei a Macau foi num 31º andar, na casa que me foi distribuída pelas finanças, aqui na Ouvidora Arriaga. E então, pela janela, no dia de Natal, eu vi as criancinhas chinesas, enfim, a fazer um dia normal de aulas.
Isso causou-me alguma impressão. Enfim, porque uma pessoa tem demasiados anos de feriado no Natal e depois fica assim. Mas isso não me perturba nada. Repara, eu conheci na Tailândia um senhor mais velho que eu, que tinha passado a Segunda Guerra Mundial, era filho do embaixador da Tailândia em Portugal. E então passou o tempo da Segunda Guerra, Grande Guerra, em Lisboa, no colégio. Ele era aluno do Colégio Leonardo. E ele contava-me que no 1º de dezembro desfilava alegremente a Avenida da Liberdade no dia comemorativo, enfim, que a mocidade portuguesa comemorava como dia da mocidade. A dia da restauração. Dia da restauração e, portanto, que era o dia também que a mocidade considerava o seu dia. E nessa medida, eu penso que este tipo de internacionalismo, que nesse tempo, anos 40 ainda, era muito complicado, porque estávamos, enfim, no auge, enfim, dos nacionalismos e, enfim, dos populismos, como agora se diz, mas penso que era, de alguma maneira, saudável. Portanto, acampamentos internacionais, e eu penso que isso é tudo muito saudável. Aquilo que me parece menos bom é quando se militariza a juventude por patriotismo. Quer dizer, aí o cantar o hino, enfim, prestar homenagem à bandeira e tal, tudo isso me parece lindamente. Agora, a militarização das pessoas, as pessoas terem que aprender a marchar e tal, e não sei o que mais, isso é que já me parece perfeitamente. Sim. Aliás, eu sou do tempo da mocidade portuguesa, eu fui, o meu liceu era o Passos Manuel, em Lisboa, e eu fui comandante do Centro da Mocidade Portuguesa do Passos Manuel. A primeira coisa que eu fiz, quando assumi as funções, foi acabar com aquilo que se chamava as formações e evoluções. Isto é, porque eu tinha ficado marcado no meu primeiro ano do liceu, mesmo em dias de chuva, nós tínhamos que marcar passo das 2h30 às 4h30 nos claustros do liceu. E isso marcou-me de tal maneira que, logo que eu estive em condições de o fazer, acabei com essa matéria e cada rapaz escolhia voleibol, basquetebol, vela, natação, aquilo que lhe interessava, e pronto, e era muito melhor ter as pessoas a aderirem do que as pessoas forçadas ali a marcar passo 2 horas às quartas e aos sábados. É algo que não está em cima da mesa nesta altura e neste contexto, mas perguntava-lhe, esta medida é também, inequivocamente, um reflexo e um sintoma de uma integração crescente de Macau na China, nomeadamente também neste novo contexto da Grande Baía. Não, obviamente, mas a integração de Macau na China ficou decidida com a assinatura. É algo que não o preocupa? Não me preocupa, digamos, o culto dos valores patrióticos, não de forma militarizada, na juventude. Isso não me preocupa absolutamente nada. Agora, enfim, a intoxicação ideológica e tal, a partir das criancinhas, é que já me parece mal. Porque eu penso que há coisas mais importantes para se ensinarem às crianças do que propriamente essas posturas militaristas. Mas como é que olha para este projeto da Grande Baía, que está no centro do discurso político do governo e no centro da visão que Pequim tem para o futuro de Macau? Ainda numa entrevista muito recente de Xu Saiyan, ele disse que este projeto é também para os portugueses uma oportunidade de ouro. Pronto, mas eu antes de considerar os portugueses, gostava de considerar Macau. Isto é, eu penso, como já acho que comecei a dizer há bocadinho, que Macau parte em situação muito inferior. Acho que ontem houve umas declarações do Sr. Secretário para a Economia e Finanças que dizia que isto é muito curioso e tal, porque é um país, 2 sistemas, 3 moedas, 3 sistemas alfandegários e 4, quê? E era 4 coisas. Bom, isto faz lembrar um bocadinho aqueles passatempos dos almanaques dos finais do século XIX e das adivinhas e tal. Agora, há uma coisa que eu penso que ainda não subiu ao nível que devia ter subido, que é o problema da exiguidade territorial de Macau.
Eu penso que Macau, no tempo da administração portuguesa, era forçoso, nem águas territoriais tinha, porque, enfim... Aliás, esse problema resolveu-se há muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Mas o problema de Macau passar a ter águas territoriais, eventualmente como saída para fazer mais... Tecnicamente nem são bem águas territoriais mesmo nesta altura, mas pronto, são águas ao cuidado de Macau. De Macau. E, agora, o que eu penso é que, como lhe dizia, como acho que cheguei a dizer, quando se estuda a economia política, aprende-se que há 3 fatores de produção na economia: a terra, o capital e o trabalho. Ora bem, Macau tem capital abundante, tem trabalho assim. Esta ideia de que necessitamos de mais, enfim, de mais gente habilitada é verdade. Agora, o que Macau não tem é terra para se expandir. E, portanto, eu, nestes 20 anos, tenho defendido que nós tínhamos que ter uma política integrada neste processo de reunificação de Macau à China, isto é, Macau poderia ter acesso à terra em zonas à volta de Macau insuficientemente povoadas. Há sensivelmente 10 anos houve uma proposta do governo de Macau no sentido de administrar uma parte da Ilha da Montanha que foi recusada. Ainda é um dossiê em aberto? Eu julgo que Macau deve tentar mantê-lo aberto e deve tentar ver se... Porque, digamos que isto tem a ver, que seria uma política integrada, podia ser, enfim, lançada à conta dos custos da reunificação. Porque Macau não teve custos, a reunificação de Macau não teve custos para a China. Macau, saudavelmente, tem dinheiro bastante para si e até para ajudar outrem. Portanto, o que era importante era conseguirmos ficar Macau conseguir ficar em situação de igualdade em relação às outras 3 cidades principais da Grande Baía. E isso não vai acontecer, e penso que não vai acontecer. Não ainda acontecer, é como numa corrida de atletismo em que os outros 3 atletas, enfim, têm os membros todos, são completos, mas Macau, enfim, ou lhe falta um braço, ou uma perna, uma coisa qualquer, e portanto à partida não está em condições de competir. Estão a competir em modalidades diferentes. O que se espera de Macau é que continue a ser uma capital de jogo e de lazer. Mas isso é o que se tem visto, porque eu honestamente contava que houvesse mais novidades, quer daqui, onde, enfim, temos que reconhecer que não há grande imaginação, mas principalmente do Governo Central. Mas não vejo que se tenha acrescentado nada à ideia do Centro Nacional de Turismo e Lazer e de plataforma entre a China e os países de língua portuguesa. Bom, mas isto já existe praticamente desde 2003. Estas balizas já... O que nós precisávamos agora era de algo mais inovador, isto é, era dar a Macau também é claro que condições de competir em termos também desse fator de produção que se chama terra, que Macau não tem. É claro que Macau tem um papel que pode desempenhar, mas penso que é um bocado frustrante ser só ser a tesouraria da Grande Baía ou a caixa forte da Grande Baía. Quer dizer, porque, de facto, as receitas do jogo, embora tenham sofrido uma pequena descida recentemente, tudo indica que as receitas do jogo vão continuar a prosperar. A menos que haja aí na região alguma situação imprevisível. Mas, portanto, agora, remeter Macau à posição de cofre forte ou tesouraria da Grande Baía, penso que não é razoável. Macau tinha direito a mais. E como é que vê este projeto da Grande Baía no contexto
da iniciativa maior, uma faixa, uma rota. Como é que se encaixa neste projeto chinês? Eu julgo que se encaixa perfeitamente. E devo-lhe dizer que para nós entendermos o projeto de uma faixa e uma rota, temos que recuar provavelmente aos anos 50. Isto é, a Conferência de Bandung, que é quando a República Popular da China assume que não quer ser satélite da União Soviética. Isto é, o Stalin tinha projetos para a China semelhantes aos que teve na Coreia e no Vietnã. Por exemplo, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E era a ideia do Stalin que isto podia também, os americanos podiam abichar uma China do Sul. Bom, mas isso, o Mao entendeu isto com grande visão, porque percebeu que se isto acontecesse, e opôs-se e nunca quis, a China era mais um satélite, era mais um país satélite da China. E então, a consolidação, digamos, desta postura da China a nível internacional dá-se na Conferência de Bandung. É a primeira vez que a China se assume como país não alinhado. Era a designação dos países afroasiáticos, portanto, não alinhados. E se vira as conclusões da Conferência de Bandung, vê que a China põe-se não no campo da União Soviética, muito menos na dos Estados Unidos, mas no campo dos países não alinhados. Isto é, no Sul, em vez de no Norte, e a disputa do mundo, da hegemonia, passa a ser tratada entre os Estados Unidos e a União Soviética. Entretanto, muito tempo passou, houve a abertura da China, a explosão económica da China, e esta é uma nova estratégia de Xi Jinping. Qual é que é o lugar de Macau e desta região aqui nessa grande estratégia? Bem, o lugar de Macau na Grande Baía, penso que está. E não pode ter outro papel na rota e uma faixa, uma rota. Na faixa e na rota. Portanto, quer dizer, se não for possível a Macau passar a deter os fatores de produção que qualquer economia tem, isto é, se Macau continuar a ter esta exiguidade territorial, a não dispor de território, e os aterros não são solução para este problema, então Macau, enfim, desempenhará aquilo que puder e faturará através do jogo, fundamentalmente. Mas a economia tem vindo progressivamente a desmaterializar-se, desterritorializar-se, e uma das propostas do Governo vai no sentido de apoiar a questão das indústrias criativas, indústrias culturais. Que balanço é que faz desta aposta nas indústrias culturais e criativas? Eu não vejo grande produção. Não vejo que isso tenha, representação quantitativa nas contas do território. E, portanto, acho que ainda há muito que pedalar até chegar porque estas coisas, as indústrias criativas e tal, estes projetos todos saem às catadupas, mas depois, se nós formos espremer, o suco é muito pouco. E, de facto, a realidade que Macau tem é realmente a receita dos casinos. Não vinhamos com o Centro Internacional de Cultura e Lazer, porque isso, de turismo e lazer, porque isso é apenas, digamos, uma forma de não querer reconhecer que Macau depende, numa percentagem perigosíssima, demasiado das receitas do jogo. É uma forma de admitir, por outro lado, também a evidência de que é preciso diversificar, e é uma questão recorrente há décadas em Macau. Mas é óbvio que é preciso a diversificação da economia de Macau, para ela não depender só da indústria do jogo. Mas o que acontece é que não há condições, falta o fator económico chamado
o fator de produção chamado de terra, para Macau poder expandir-se noutras direções. Porque senão vamos ficar entalados aqui nas piscinas com as ondas artificiais e pouco mais. Vamos voltar atrás um pouco na conversa. Falávamos há pouco da integração de Macau. Gostava de abordar esta questão num aspecto mais cultural. Como disse no início da entrevista, foi presidente do Instituto Cultural de Macau. Considera que esta integração poderá, de alguma forma, pôr em causa a raiz e a matriz cultural de Macau? Eu julgo que não. Mas, ouça, eu quando estava no Instituto Cultural de Macau, enquanto começaram a falar-se nas questões da cultura e não sei o que mais, e da cultura portuguesa, eu respondia sempre na mesma base, isto é, haverá cultura portuguesa se além da sua produção, principalmente se houver consumidores dela. Porque se não houver consumidores de valores culturais portugueses, não vai haver cultura portuguesa, em qualquer altura. Bom, e eu penso que, numa perspectiva do pós-transição, portanto, em relação àquilo que se passava nos anos 80, por exemplo, quando eu estive no Instituto Cultural de Macau, a situação não é desastrosa, antes pelo contrário, eu julgo que há aqui uma presença cultural portuguesa ainda com muito interesse. Por exemplo, este mês de junho, que é agora falado como o mês de Portugal, no Instituto Cultural de Macau, nós já tínhamos um programa que ocupava o mês de junho do princípio ao fim. Quer dizer, como o dia de Portugal era o dia 10, nós tínhamos um programa. Bom, e isso aí talvez por uma questão um tanto ou quanto pessoal minha. Eu sou natural de Cabo Verde, sou um português mestiço cultural, sinto-me culturalmente mestiço, e apaixonei-me muito por estas cristandades crioulas que há aqui no Oriente. Sei lá, mas isto para dizer que no mês de junho, por exemplo, o primeiro 10 de junho que se organizou aqui em Macau, veio uma delegação de Goa, com o mandó, enfim, com comida e não sei o que mais. Depois, no ano seguinte, eu estive 4 anos no Instituto, no ano seguinte veio Malaca. Aquelas danças, enfim, portuguesas que o Rui Sinatra ensinou nos anos 40 aos malaqueiros. E depois, no terceiro ano, era para ser Damão. Já estava tudo acertado. Damão é que vinha. Damão tem características um bocado diferentes das de Goa. Mas, entretanto, nesse ano houve os acontecimentos de Tiananmen e o governador mandou suspender os festejos do 10 de junho. De maneira que Damão não veio e depois, no ano seguinte, já eu cá não estava no Instituto. Quando Damão veio, eu já não estava no Instituto. Mas, portanto, isto é para dizer que nós temos valores aqui no Oriente que em Portugal pouco se imagina. Por exemplo, os crioulos do Oriente são uma coisa fabulosa. Foi um dos projetos que eu também tentei, foi o levantamento dos crioulos do Oriente. E fez-se muito trabalho. E bom, eu primeiro contratei uma senhora da Guiné-Bissau, que estava aí, porque eu intuía que alguém que estava a fazer um doutoramento em linguística em França, mas essa senhora, enfim, eu dei-lhe o dossiê e ela ao fim de 6 meses desistiu porque tinha que se ir embora. E depois convidei a doutora Isabel Tomás, que era, na altura, assistente do professor Hancock, que era a maior sumidade americana em crioulos. E ela veio e fez um bom trabalho. Mas depois, enfim, o trabalho ainda não estava completado quando eu saí. Para concluir, que já estamos com pouco tempo. Pronto. E ela acabou por fazer a tese de doutoramento dela sobre o crioulo de Malaca e publicou apenas um livro sobre os crioulos do Oriente, que é mais uma bibliografia que outra coisa. Como ex-presidente do Instituto Cultural de Macau, como é que olha para a cultura do território e para a forma como o governo tem encarado a pasta da cultura? Bom, sabe que a cultura
é uma coisa muito importante e é um bocado como a seiva. Circula nas árvores, mas não se vê. Ou quando se vê, é, digamos, a parte menos importante. Porque, enfim, os fundamentos em que assentam a cultura é que têm maior importância. E eu penso que Macau é uma terra riquíssima, porque ela é uma terra cheia de... portanto, é uma terra com uma multiculturalidade e multietnicidade que mesmo a avantajada maioria da população chinesa não consegue esconder. E eu sou muito sensível a esse tipo de coisas. A riqueza que nós temos nos macaenses, com elementos mestiços e culturais e não só, e étnicos também. Olha, eu estou na fase final de um trabalho que é um levantamento de uma população, de uma freguesia de Bangkok, de origem portuguesa. Eles conservam ainda os apelidos e tal portugueses, os Rodrigues, os Fonsecas, etc., em que eles têm valores muito importantes. Porque o que mantém estas e eu penso que o valor de Macau podia ser um pouco este. Podia ser, digamos, estender o farol da guia a estas cristandades. Tentei fazer isso porque, digamos que a Diocese de Macau, com a sua jurisdição sobre as missões portuguesas de Malaca e Singapura, que terminaram em 81, o bispo de Macau, o Dom Arquimínio, enfim, não tinha condições para manter, penso eu, porque os padres portugueses que lá estavam já estavam velhos e retirados. Mas, quer dizer, eu penso que hoje já não é viável pensar-se nisso, enquanto a administração portuguesa cá está. Penso que sim, mas hoje acho que não. Ainda hoje recebi, por exemplo, um pedido de ajuda para um projeto de criação de uma misericórdia, de uma Santa Casa da Misericórdia em Malaca. Bom, nós temos uma Santa Casa aqui em Macau que está a cobrar os 450 anos, não é? Mas eu respondi à senhora que me mandou o e-mail a dizer, olha, penso que a Misericórdia, a Santa Casa da Misericórdia de Macau tem uma vida desafogada, mas não acredito que eles embarquem consigo sozinhos. De maneira que fala ao Padre Malícias, que foi um homem importante, penso que ainda é, na União das Misericórdias Portuguesas, e se isso for uma iniciativa que possa ser tomada a nível da União das Misericórdias em Portugal, pode ser que Malaca venha a ter a sua Santa Casa da Misericórdia também. O futuro o dirá. Jorge Maurbey, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Obrigado. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.